Olá, amigos do canal Papo com o Professor Lavoura. Eu sou o Professor Lavoura. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Uma sensacional entrevista com o Dr. Samuel Ranan, ex-vice-governador do Amazonas e secretário de Estado de Fazenda, além de um empresário com vasto currículo de experiência. Nós tivemos um pequeno problema de captação de áudio. Mesmo assim, em deferência e respeito ao nosso entrevistado e ao público em geral, pela excelente conteúdo, nós resolvemos publicar. De sorte que a gente pede desculpas e agradece a compreensão de todos. Então, fique com o nosso primeiro vídeo e espero que gostem, divulguem e venha, vamos construir soluções sustentáveis para o nosso estado do Amazonas. Vou voltar só um pouco atrás. O polo industrial de Manaus, o modelo Zona Franca de Manaus, ele é um modelo que, não, sem dúvida nenhuma, ele é altamente vantajoso sob o ponto de vista de arrecadação de tributos por parte dos três entes federativos, União, Estado e município. A arrecadação é muito forte nos três entes federativos. Então, é bom do ponto de vista público. A indústria também tem uma margem de proteção tributária muito grande, em termos de IR, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Não tenha dúvida que a margem é grande. Não, o choro não é válido. O choro não é válido. As perseguições, as tentativas do governo federal de reduzir os incentivos,
Isso é ruim do ponto de vista de segurança jurídica, mas não afeta a rentabilidade das indústrias nem a sua competitividade. Traz intranquilidade, sem dúvida, mas também é bom. Agora, é muito ruim do ponto de vista social. A renda, o salário, a remuneração é muito baixa e muito poucos empregos, a ponto do Amazonas ter, hoje, dados oficiais, mais pessoas recebendo Bolsa Família ou Auxílio Brasil, como quer chamar, como se queira chamar, maior do que o número de empregados com carteira assinada. Isso é um parâmetro, indicador do que não está bom, do ponto de vista social. O número de pessoas recebendo Bolsa Família é maior do que o número de trabalhadores com carteira assinada. Não é bom. Mostra que tem uma gravidade social grande aí para ser atacada. Então, temos que mexer na lei do ponto de vista de trazer a economia para o século XXI, mas olhando do lado social. Mas não bastará. Precisamos de uma nova matriz econômica no Estado. Só o polo industrial tem que ser mantido, lutado, todo mundo tem que se unir. Por exemplo, a maior união devia se dar agora, de manhã, de tarde, de noite, em termos de governo federal, que o presidente Lula, ao longo dos seus 2 mandatos anteriores, nunca perseguiu a Zona Franca, nunca atacou o polo industrial de Manaus. E hoje tem uma relação muito forte dele com um senador particularmente nosso, que é o Omar Aziz. Então, devemos lutar, unir forças políticas, governador, Assembleia, todos em volta, a bancada federal inteira, para trazer a parte da fábrica de semicondutores que o governo está estudando num grupo de trabalho, mesmo que seja embrionário, mas seria uma forma de consolidar o polo industrial de Manaus. Então, primeira sugestão é lutar de manhã, de tarde, de noite para trazer toda ou parte da fábrica de semicondutores. Até porque nenhuma fábrica de semicondutores existe sem benefícios fiscais. E benefícios fiscais pela Constituição Federal vigente só tem o Estado do Amazonas. Então, até por essa razão, seria no Estado do Amazonas. Então, é fácil, temos fundamentos para pleitear. Devemos fazer. Mas não bastará. Então, nova matriz. Na minha avaliação, está muito claro o potencial de outras atividades que precisam ser contempladas numa lei de incentivo. Petróleo, óleo, gás, refino. É imenso o polo gás químico, é imensidão que está na nossa mão para traduzir isso em empregos e, com mais razão, a irrigação de emprego para o interior. Então, priorizar uma nova matriz econômica, uma nova lei de incentivo que contemple essa nova matriz, priorizando petróleo, gás, derivados, fertilizantes. Você tem o potássio de um lado, tem o fósforo lá na fronteira do Pará, e o gás, temos o NPK pronto. Temos a parte de turismo, né? Mas turismo do ponto de vista não de festa. Quando se fala em turismo, é muito comum se falar em festa. Turismo é uma atividade de business, econômica, talvez uma das maiores do mundo, chamada indústria do entretenimento, que responde por mais de 11%, 12% do PIB mundial. E nós temos a nossa grife amazônica que todo mundo quer. Então, devemos, na nova lei, contemplar também capítulo especial para investimento em infraestrutura por parte do poder público para atrair turismo científico, turismo de eventos, e assim vai. Indústria do pescado. Então, você tem uma imensidão de novas atividades que não são contempladas pela lei de incentivos. Então, a nova lei tem que incentivar as atividades que estão disponíveis
no legado divino. Uma questão que incomoda muito com todo esse potencial que nós temos. Eu já tinha ensinado lá atrás que a tecnologia dá a morte das economias, inversando aquela máxima do Delfos Neto, que tem que fazer crescer o mundo para depois dividir. E nós estamos com esse potencial na mão. Agora, não está muito. Qual é a sua ideia assim? Nós. Como fazer isso? Por exemplo, para a questão nós fazer ações de especialidade fantástica em defesa da República. Eu costumo dar ideia a você de que a pessoa de conceitos do que significa o projeto. E a gente teve ao longo de 58 anos, 56 anos, tempo já suficiente para pensar isso. Então, por exemplo, quando eu abri que nós estamos dizendo, a gente teve a ideia no site junto com o meu amigo do Amazônia dele, de criar um IRA. Daí uma ideia. Mas aí a gente volta a ter problema de gestão. Eu me lembro da época, a gente discutiu isso, e de lá para cá, por exemplo, o IRA criou um monte de coisas boas, maravilhosas, formou gente, etc. Mas o autor do polo industrial, da formação de corpo técnico decente, está bracejando. Olha, o Lavô me permite interromper aí o seguinte: é uma doença crônica nossa, os governos, e eu incluo o nosso governo também nessa crítica, os governos se voltam de costa para a universidade. O governo tem que voltar de frente, porque é o banco de cérebro disponível no Estado, está nas universidades. Então, a UEA, que foi, na minha avaliação, o maior projeto do Estado do Amazonas nos últimos 50, 60, 80 anos. É investimento nas pessoas. O maior investimento não é concreto nem asfalto. O maior investimento para você mudar alguma coisa, distribuir benefício a toda a população, é investimento em educação. E a UEA é esse exemplo. E você vê que quando se fez a UEA, se fez pensando também no interior, que era completamente desprovida de oportunidade para pessoas do interior com ensino superior. Então, a UEA está aí, tudo precisa ser aperfeiçoado, Lavô. Mas não adianta olharmos para trás, eu acho que a crítica, olhar para trás é bom para evitar repetição de erro. Neste momento, nós temos que olhar e ver o seguinte: a Zona Franca Polo-Industrial é excepcional. Temos que lutar até por uma transição longa. Mas precisamos não ficar só nisso. O que já ficou, já ficou. Agora temos que fazer o quê? Trazer a lei de incentivos para expandir o polo industrial, chamado da Zona Franca, por exemplo, esse que eu falei de semicondutores, trazer novos produtos para dentro, mudando a lei, olhando o lado social de participação de salário no bolo do faturamento e expandindo a matriz econômica. Por exemplo, não existe nenhum incentivo na lei vigente hoje para os produtos de petróleo, gás, fertilizante, potássio, esse vai. Não existe para a indústria de pescado. Isso tem que ser repensado. Então, a minha sugestão de ordem concreta precisava todo mundo, toda a classe política pensante, uma unidade. Eu diria o seguinte: cabe ao governador e cabe ao presidente da Assembleia, porque vai envolver legislação estadual, e eles são unidos hoje,
governo e presidente da Assembleia, coordenarem um trabalho amplo, independente de gostar ou não do governador, de gostar ou não do presidente da Assembleia, independente do cunho político. Eles têm que ser os donos, o comandante desse processo de rever a lei de incentivos fiscais para atender a nova realidade com nova matriz econômica. Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta dispersar esforços. Temos que ficar centrado em cima do governador. Ele tem que ser o comandante. Então, ele tem que aceitar esse desafio e comandar. Não é difícil. Tá? Fazer uma nova lei não é difícil. Eu acredito que a grande sacada aí é realmente fazer um grande esforço. É isso. Para que a gente possa sair desse deserto. Agora eu vou falar um ponto, Lavô, que é muito importante, até para desmistificar que as pessoas são descrentes. Eu sei porque eu estou trabalhando há algum tempo já, intelectualmente, nesse assunto que está na moda, todo mundo fala, mas pouca gente conhece. Sequestro de carbono, crédito de carbono. Então, eu diria o seguinte, a floresta em pé é o maior patrimônio dos amazonenses, dos amazônicos e dos brasileiros. Floresta em pé. Temos que lutar por isso. E nessa nova matriz econômica, não esquecer que o crédito de carbono é uma realidade mundial. Eu estou trabalhando nisso e posso dizer que isso tem um potencial para o Estado do Amazonas de alguma coisa da ordem de 4, 5, 6 bilhões de dólares ano. Isso daria para mudar toda a geografia econômica do Estado do Amazonas. Mas precisa seriedade, não é fundo Amazonas. Eu sou contra doações. Doação igual esmola. Dá, não dá, tira, não dá. É negócio, é business. A floresta em pé é importante? É. É importante para o Brasil também. Pouca gente sabe que a floresta é a grande responsável pelo regime de chuva no Centro-Sul. Regime de chuva significa não existe agricultura sem água. 25% do PIB brasileiro é agricultura, é agrobusiness. E o agrobusiness depende da água da Amazônia, que vem. Né? E a outra parte também disso, essa mesma água, esse mesmo regime que influencia o regime de chuvas aqui, é responsável por grande parte da energia hidráulica aqui, energia hídrica. Então, não existe energia e nem agricultura sem água. Então, a floresta em pé é realmente uma atividade econômica fantástica para o Brasil, a economia brasileira. Os governos centrais nossos não consideram, olham a Zona Franca com espanto, como um monstro, e não olham do ponto de vista saudável que é, do ponto de vista econômico, além do lado ambiental, moral e ético. E o mundo quer a floresta em pé pelas razões climáticas, pelas razões de regime de água, de chuva, e isso pode ser traduzido muito facilmente. Dinheiro tem muito, não é promessa, tem muito dinheiro no mercado, precisa de seriedade de projeto. Precisa mudar a lei outra vez, porque o problema do Brasil chama regime de titulação das terras. Não tem como fazer um projeto de crédito de carbono para emitir títulos no mercado internacional por 10, 20, 30 anos com os títulos das terras, propriedades todas capengas do ponto de vista de titularidade. Tudo, mas precisa fazer alguma... Olha, nós temos tudo na mão para sair do subdesenvolvimento e do massacre que se faz com grande parte da população. Chega a ser horroroso. Tá? Dói ver o 37% da população do estado do Amazonas, 37%, né? Não tem escolaridade, tem menos do que o ensino fundamental completo. Você vai para o ponto de vista de renda, a renda média por domicílio per capita não é renda
per capita por domicílio é inferior a 700, 800 reais. Por isso que o Bolsa Família é maior. Então, isso aí tem que ser revisto. Eu só vejo uma solução. É fácil fazer tecnicamente, muito difícil fazer politicamente. Politicamente tem que ter um pensamento único, esquecendo o processo eleitoral, está longe agora, está bom para fazer agora, entregar na mão do governador Wilson, que comande esse processo de mudar a economia do Estado, deixando um legado igual a universidade, igual a Amazônia deixou o EA, está na mão dele, deixar um legado para a nova matriz econômica. Está feito o desafio. Eu concordo generalmente, quando houve a eleição, eu no CDL algumas entrevistas com os candidatos, uma das coisas que eu coloquei ao governador, eu disse, participei da reunião, eu disse, o senhor, ao final desse recado do seu governo, vai deixar uma coisa em mão da gente, uma coisa, para o Estado, para frente, organize o Estado. Ela está fazendo muito, porque eu não acredito em nada sem planejamento. Eu acredito no governo. O governo tem que ter dado a ele. Tem que fazer isso. Já fazendo isso, organiza toda a sociedade e a gente faz isso. Você mesmo. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, uma vez eu estava fazendo uma palestra fora do país e quando eu comecei a dizer para os cidadãos, eu pego uma bolsa aqui na cidade de Rondônia. Esse Johnny disse, então um empurrador que vem empurrando ele até a cabeça do cachorro, para acender uma usina, para ligar uma usina que queima combustível de fogo. E lá em cima, tinha um pessoal que estava brincando em Portugal. O pessoal está brincando comigo, eu não estou brincando, isso é fato, é verdade. E a gente fala em preservação ambiental, uma matriz energética totalmente descabida. Olha, eu vou te dar um exemplo. Você falou num ponto agora que acho relevante. Há poucos dias atrás, o professor, que eu reputo muito, ele é um detentor de conhecimento da Amazônia igual ao do pai, Jaime Benchimol. Ele me chamou a atenção, ele sabe que eu também estudo o Estado e a Amazônia, ele me chamou a atenção de um dado relevante. Está até nesse estudo do Banco Mundial, uma chamada que se reduzir o custo da cabotagem, o crescimento do PIB é automático, impressionante exponencialmente. Então, está lá. Olha, tem números fantásticos nesse estudo. Ou seja, as ferramentas estão prontas. Falta unidade política de planejar o Estado e apresentar. A sociedade também tem que fazer. As entidades de classe, a universidade, tem que se unir ao governo. E ao governo. E o governador coordene tudo. Vamos trabalhar. Você ficou no ponto porque às vezes eu sou muito entendido, porque eu não a nossa academia precisa aprender a ser protagonista. A nossa academia isso aí, precisa chegar com propostas. Olha, eu vou te dar um dado, Lavô, que eu gosto. Lavô, olha, eu gosto muito de uma expressão que, adaptando a realidade, ela foi dita por Martin Luther King. Mais ou menos o seguinte, o grande líder, ele disse o seguinte: a omissão não é representada, o silêncio não representa a omissão. A omissão é muito próximo da representação, da conivência e da cumplicidade. Quem fica silente é cúmplice do que está. Se quer mudar, não fique silencioso, não se omita. Eu acho que a elite, entidade de classe empresariais, a universidade, tem que chegar ao governo e dizer: governador, o senhor é o nosso comandante. Vamos fazer junto um projeto
de planejar o Estado, entregar. Esse é um legado, não é um projeto político nem demagogo. É 6 meses, 1 ano de projeto. Vamos fazer. Vamos fazendo o projeto, se apresenta ao governador e o governador próximo também vai ter que seguir. Tá? É pensar o Estado. Exatamente. Olha, eu tive um professor chamado Mário Henrique Simas, que ele dizia o seguinte, a diferença entre o fracasso e o sucesso empresarial ou governamental está numa simples troca de vogal. Preste atenção, hein? Olha a expressão de um mestre. Simples troca de vogal. Prever do prover. Quem prevê, planeja, estuda alternativas, se antecipa e oferece alternativas. Prover é UTI, é corpo de bombeiro, é incêndio. Não tem tempo de fazer nada, a não ser suprir o que precisa na hora. E o desperdício é imediato. Então, quem não acredita em planejamento, vai para a UTI. Hã? Uma coisa incrível, nós temos, por exemplo, 67% da biografia do Brasil está na Amazônia. Olha. 67% da população. Falta. Você tem 50% de água. Nós temos a riqueza da água. Nós temos o pouco a água, nada. Olha, o Brasil viveu a vida inteira de costa para a Amazônia. Todo mundo fala em Amazônia, é bonito falar, dá seminário, dá congresso, dá livro, mas não fizeram nada. Nada. A Amazônia está aí graças aos índios, graças aos ribeirinhos e graças aos amazônidas do interior. Esses preservaram a Amazônia. A eles nós devemos a esse patrimônio, que é o maior patrimônio nacional. Então, a eles nós temos que dar a oportunidade de sair da miséria. Só fizeram por nós, a renúncia econômica deles é que permitiu esse meio ambiente preservado. Nós temos que devolver isso a esse povo. Tem metade da população, tem 18 milhões de amazônidas, e responde por 5% do PIB em quase metade do território nacional. Está certo isso? Em quase metade do território nacional tem 18 milhões de pessoas, 7, 8% da população, e produz 5% do PIB. Em quase metade, 5% do PIB. São Paulo sozinho é menos de 3% do território nacional, 32, 33% do PIB. Tem alguma coisa muito errada nisso. E nós fazemos essa crítica em relação ao Centro-Sul, ao governo federal. Mas nós temos a mesma doença interna, Manaus, em relação ao interior. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Nós temos direito à escolha do nosso destino de fazer o trabalho. Então, eu digo para você, sem medo de errar, falta as entidades de classe, a universidade e o governador. Ele é o nosso comandante. E aí, seja quem for. E tem mais, a vantagem agora é que ele não é mais candidato à reeleição. Ele é o homem para deixar o legado. A Amazônia não deixou o UEA. Ele é o homem para deixar esse legado da nova matriz econômica, uma nova lei de incentivo, completamente diferente, moderna. E a universidade tem que contribuir. Eu tenho procurado contribuir, fazendo palestra, falando, escrevi livro. Lancei agora há pouco, vou agora deixar um outro livro aí, que é a perda de expressão econômica do Estado do Amazonas em relação ao país. O livro é isso. É um diagnóstico disso, 20 anos. Está lá a espinha dorsal de como fazer. Eu acho que essa junção de forças, né, que é importante. Eu defino muito essa questão que você colocou aí, que a academia precisa virar protagonista do futuro do nosso Estado. Mas aí
mas sair de pesquisas do ego para pesquisas concretas. Pesquisar o ego não dá, não funciona. Nós temos situações aqui que nós temos municípios com 40 a 50 mil habitantes com 3 campos de universidade federal do Sul, a UEA não tem. Você imagina como é que vai ter isso tudo? Enquanto está tudo, a gente falta educação básica, educação profissional, para que o cidadão não saia do município dele para vir para a capital. É isso que dá. Aí a gente começa a construir efetivamente, mas esse protagonismo acho que é fundamental que você colocou. Lavô, eu deixo o recado. Eu sou um homem de 75 anos, não tenho nenhuma aspiração política, nem financeira, nem interesse. Eu tenho como amazônio, como amazonense, como manauara, o dever de contribuir. Tenho procurado fazer. Eu acho que a contribuição agora dos mais velhos é provocar, estimular os mais novos, os estudantes da universidade, a estudar a realidade do Amazonas, da Amazônia. Está na hora. É o prato do dia. Crédito de carbono é o prato do dia. Mas não é... Eu fico doente quando eu vejo falarem muito de fundo da Amazônia. O governo tal vai doar 50 milhões de dólares. Não é doação, não é isso. Ninguém quer isso. Isso é esmola, ninguém precisa de espaço. Nós precisamos de coisas concretas. Nós estamos fazendo uma renúncia econômica em favor dos brasileiros e da humanidade. Essa renúncia econômica não pode ser a custo zero, nem a custa do empobrecimento dos 18 milhões e meio de amazônicas. E, para isso, tem projeto de crédito de carbono que pode dar 6, 7, 8, 10 bilhões de dólares ano. Isso, bem investido, isso muda a figura da Amazônia, preservando. E o Estado da Amazônia pode comandar esse processo, que é onde tem a maior proteção de cobertura da floresta. Nós temos 84% da floresta intacta. Os outros estados, 80%, 81% a média. Então, só um exemplo. Repito, você que é da universidade, é professor, convive, conclame a universidade a ir ao governador. Então, vamos fazer um plano junto, mudar a história do Estado. Eu só acredito nisso. Não adianta espasmo. Não adianta um setor fazer um estudo, fazer outro, levar. Tem que ser um plano macro. 10 anos, decenal, 20 anos. Não é plano político, não é para eleger A, B ou C. É para entregar a todos. Todos que seriam candidatos, está aqui o plano. O senhor adote se quiser, mas está aqui o plano. Isso eu penso... é a grande sacada, porque juntar forças, porque como que nós queremos. Nós estamos aqui, se você pegar a relação, por exemplo, um rápido estudo, nós temos hoje mais ou menos 23 universidades públicas. Nós temos cerca de mais de 3 mil doutores universitários. Tem uma população de 4 milhões e 200 mil pessoas. Então, é uma relação, em termos de Brasil, que precisa ter resposta desse investimento. Por exemplo, a gente tem condição de ter um polo industrial. Eu costumo dizer que o polo industrial é o laboratório da academia. Está aí disponível em todas as áreas de conhecimento, seja na área de gestão, seja na área de tecnologia. Mas a gente tem que sair deste deserto para transformar essa protagonismo nisso. Olha, a universidade, eu sou meio chegado a cunhar algumas expressões. Tem uma diferença enorme entre a expressão original inglesa, know-how, e não era know-how, era know-how to do. E se abreviou, ficou know-how. Tem uma diferença enorme, traduzindo isso, permitido, entre saber e saber fazer.
Precisa saber fazer, precisa partir, fazer um plano, entregar o plano, não é só teorizar. Está na hora. A população está precisando. A população está empobrecendo. Se você ler meu livro, você vai ficar assustado. No primeiro livro, ele inclusive foi sorteado, né? Aquele livro vai ser já antecipado aí, que vai receber da editora, entendeu? Para os nossos leitores, que exatamente provoca isso, de usar conhecimento, fomentar a integração de conhecimento, porque... Olha, lá vou fazer uma observação, fazer um comercial, permita. Eu nunca vendi um livro, hein? Me nego a vender livro. O meu sonho é entregar 100, 200 exemplares, que for, para as universidades. Quero ver na mão das crianças, dos garotos, da juventude, para discutir o Brasil moderno. Se você pode colocar à disposição, eu ainda tenho uns 50 exemplares, estou pronto a dar, só mandar pegar aqui, eu despacho, para quem quiser. E o da Amazônia, eu vou lançar um livro, eu acho que no mês agora, de junho, estava conversando até com... Vou até cometer uma inconfidência, nem sei se ele vai me autorizar a falar. Tem uma universidade privada e, juntamente com o desembargador Pascarelli, para fazer um lançamento ou na Escola da Magistratura ou nessa universidade, que eu não vou declinar o nome, porque eu não estou autorizado a lançar esse livro, que nós vamos doar 100 exemplares, 200, para os alunos, para estudantes. Eu ouvi dizer que se você precisar, a gente faz articulação com as duas universidades estaduais aqui. Está aí, está aberto. Para a gente poder fazer. Está autorizado. Eu converso, entro em contato com você e com o desembargador da Escola da Magistratura e essa outra universidade, que eu vou pedir autorização dela para declinar o nome. Bom, eu fico aqui com uma sensação de agradecimento muito grande pela colaboração. Eu acho que a gente vai ter que conversar sobre esse novo aspecto aqui do nosso plano, né, que vai contribuir com certeza muito. Coordene esse assunto do plano, levar o governador comande isso. Conte comigo, eu estou pronto a ajudar. Agora eu moro em São Paulo. Não, mas eu estou dizendo, coordene com as universidades, montar um núcleo, um grupo de trabalho a fazer um projeto. No ambiente que a gente tem um fórum de ambiente social, e aí a proposta de a gente sentar na mesa com algumas instituições, de preferência seriam todas, da área de educação, ciência e tecnologia, e fazer isso, uma solução. Olha, eu tenho certeza que o governador vai aplaudir, vai comandar. Só falta a gente sair, a academia, vamos dizer assim, deixa eu usar a palavra certa para não machucar. A academia aprender a trabalhar em um grupo, uma equipe e juntar forças. Às vezes a gente tem ilhas, eu preciso dizer que a gente tem arquipélago. E geograficamente também somos um arquipélago. Então está por aí. Somos arquipélago, não, somos ilhas que não formam um arquipélago, que não se juntam, né? É muito potencial, é incrível. Olha, essa questão da água, eu me bato muito com isso. A questão da bioeconomia, mas isso é um projeto de 20 anos. Mas isso, Lavô, tem que haver um estudo agora. Eu começaria por um estudo de rever a lei de incentivos fiscais atual para ampliá-la para a nova matriz econômica, priorizando alguns setores que são óbvios, mas a busca incessante pela essa fábrica de semicondutores, que isso
dobra o Estado. Olha, para você ter uma ideia, hoje, o total de investimentos no polo industrial de Manaus é da ordem de 8, 9 bilhões de dólares. Uma fábrica de semicondutores é maior que isso. Dobra. Eu participei do grupo de estudos na época, para que a gente trouxesse aqui, recebesse a mulher que ia botar uma planta aqui, de semicondutores. Eu cheguei a discutir com eles, não tinha condições disso, fez uns 10 anos atrás, mais ou menos. E o que acontece? Por causa de uma questão de ângulo operacional, ele foi embora para Costa Rica. Eu sei. Então, o que acontece? Volta de novo na oportunidade. E com o cenário favorável, porque temos um presidente, queira ou não, que nunca foi contra a Zona Franca, ao contrário. Né? E temos senador que é muito próximo a ele. Então está na hora. E tem um grupo de trabalho que ele formou que mais 60 dias tem que concluir o trabalho. Já escrevi artigos sobre isso, sugerindo isso. Só que ele falou isso, me mandou. Quando saiu o grupo de trabalho, você foi. Está na hora. Coordene isso com. Procure o governador. Pede uma audiência com ele, vai um grupo de professores, propor um grupo de trabalho, de não político, de técnico, na universidade, intelectuais. Olha, não deixa o professor Jaime Bestimal de fora, nem seu filho, José Bestimal. Estão prontos a colaborar. Por isso, né? Nem o filho, nem o José. É isso. E eles não são diferentes dele, não. O DNA é bom. Comande, você tem senioridade para isso. Vá ao governador, pede uma audiência. Ele vai receber e vai gostar. Ele não é candidato à reeleição, o interesse dele agora é o legado. Eu também desenvolvo uma proposta dessa, porque eu acho que dentro da casa eu não tenho nenhuma ambição política. Nem eu. Da área como você, então a gente vai de peito aberto, porque não vai ter ofertar nada para pedir alguma coisa. Nada. Então a gente vai lá ofertar. No amazonense, a gente vai dedicar aquilo, porque se você a gente está devolvendo à sociedade aquilo que ela não conheceu. Exato, isso é importante, porque quem estudou escola pública, como nós estudamos, desde grupo escolar, não estudou de graça, não pagou, mas a sociedade pagou. Nós temos que devolver agora. Não existe sociedade. Na universidade, nunca existiu universidade. A universidade parece que dizia para os alunos, eu digo, não, cara, seu pai paga meu salário. O que é triste é que normalmente o operário que está lá embaixo, na base da pirâmide, sustenta isso e não recebe nada em troca. Esse é o pecado. Alô? Alô? Eu quero deixar um agradecimento público aqui, a sua sempre maravilhosa colaboração. Quero fazer uma justíssima homenagem aqui à amazonense que, neste momento, o país precisaria muito que eles pronunciassem. E é o nosso querido doutor Bernardo Cabral. Meu amigo, e sou admirador dele. Ele é fantástico. Ele tem uma história que poucas pessoas aí já pararam para pensar o que a contribuição do Bernardo para o Estado. O Bernardo, dessas figuras, nós precisamos aprender a cultuar aqui os bons amadores. O Bernardo Cabral é o dele. O amazonino é outro.
Você vai ver. Era um visionário. Está precisando agora, nós temos uma oportunidade de dar ao Wilson, dar ao Wilson, que é jovem. O Wilson é jovem, não é mais candidato à reeleição, poderia deixar esse legado. Nós temos aí o Wilson, o atual presidente da CBR, é isso. É agora. Comande isso. Vai ele. Saia do conforto. Vamos lá. Vai lá, Laura. Muito obrigado pela participação. Abraço, bom dia. Sucesso. Tchau.